Boa noite meus amigos, boa noite meus irmãos, boa noite todo aquele que vai se juntar a nós neste momento e todo aquele também que não vai, né? Que Deus possa nos abençoar grandemente nesta noite. Para quem ainda não me conhece, está me acompanhando hoje ou me conhecendo, eu sou o pastor Fred, da Igreja Batista Livre de Carandaí. Hoje, dia 1º de abril de 2020, quero agradecer a Deus, primeiramente, por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e sei que Ele também tem feito grandes coisas na sua vida. Antes de falarmos do nosso estudo, ou de continuidade no estudo que nós iniciamos quarta-feira passada, eu quero pedir desculpas, né, aos meus irmãos, à igreja, porque, afinal de contas, eu percebi, assim que eu terminei o vídeo, a minha esposa também, ela compartilhou comigo e alguns irmãos compartilharam, agradeço a todos os irmãos, que ficou muito baixo o som de domingo passado. Mas a gente fez alguns ajustes aqui, trabalhamos o dia inteiro nisso, para que a palavra de Deus, não somente a minha voz, mas para que a palavra do Senhor, ela possa chegar de uma forma mais clara à sua casa, ao seu coração, à sua família. Então, semana passada, meus amigos, nós falávamos de sinais de um desastre na família. Sinais de um desastre na família. E o nosso texto-chave, né, o nosso carro que está nos conduzindo aqui, a nossa base se encontra em 2 Samuel, se você quiser abrir lá de uma vez. 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 27. E para quem se lembra, né, vamos trazer aqui só um pouquinho, recapitulando o que foi tratado na semana passada, na última quarta-feira. Nós falamos de um desastre em cima do texto de Davi e Batseba. Afinal de contas, eu mencionei aqui que para trabalharmos em cima do desastre que nós não queremos que aconteça em lugar nenhum, em família nenhuma, nós pegamos o maior dos desastres dentro de uma casa, que é o adultério, que vai trazer uma grande gama de sequelas aí para a vida dos casais. E hoje nós queremos falar também de um sinal que é muito importante ser observado. Só que, trazendo aqui para nós, semana passada, o primeiro sinal, não sei se você lembra, se você se recorda, se eu tivesse na igreja, né, assim, no templo físico, eu ia perguntar às pessoas, pessoal, qual foi o sinal que nós falamos semana passada? Porque isso é muito importante, irmãos. Não adianta eu falar todo o estudo aqui. Às vezes a gente vai na internet, a gente pega alguns estudos, a gente ouve e a gente acha maravilhoso. Só tem um porém, a gente não guarda, a gente não coloca aquilo ali na nossa mente e a gente não recapitula isso. Então eu quero trazer à sua memória, nesta noite, que o primeiro sinal que nós vimos, né, alguns sinais de um desastre na família, mas o primeiro sinal que traz um perigo para nós é a solidão. E a solidão é uma área que ela pode abrir brechas para inúmeras outras áreas. E os sintomas a serem observados diante de infidelidades conjugais já cometidas, que já aconteceram, segundo pesquisas, é que as pessoas elas não gastam tempo com Deus. Diante disso, ela está sozinha, ela está ali se sentindo muito solitária, mas ela não gastar tempo com Deus leva ela
ao desastre do adultério. Outra área foi não dar conta da sua vida a ninguém. Então, se eu e você somos pessoas que, diante de sintomas que estão aparecendo na nossa vida, a gente não corre para uma pessoa, a gente não corre para alguém, e principalmente a gente não corre para Deus, a gente vai estar criando um grande problemão para a nossa vida. Outra área também, ou sintoma, desculpa, que nós falamos, o terceiro foi que as pessoas, quando elas estão sozinhas e elas não gastam tempo com Deus, elas não se abrem com ninguém, automaticamente elas também acham, irmãos e meus amigos, que a tragédia, o desastre, a desgraça nunca vai acontecer na vida dela. Nunca. Ela acha que ela está imune àquilo que acontece na vida de todo mundo. Irmãos, então, diante disso, hoje nós vamos falar de outro sinal, Então, guarda essas palavrinhas, sinais, sintomas, para você identificar o que é o que, Sinais de um desastre na família. O primeiro sinal que nós falamos é a solidão. Parece ser irônico, mas o segundo sinal, irmãos, é bem oposto ao primeiro. E o segundo sinal é aproximação. Então nós podemos entender que a aproximação, ela também pode ser um grande perigo para os casais que hoje não estão bem, ou para os casais que hoje estão legal, mas podem também vir a chegar o momento de não estar bem. Então vamos só ler lá em 2 Samuel, capítulo 12, vamos ler o versículo 1, 2 e vamos ver o versículo 3 e 4. É aqui que a gente vai parar nesta noite. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, desculpe, irmãos, capítulo 11, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor Deus: E decorrido um ano, tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, irmãos, como nós falamos que a solidão, o isolamento, ela pode ser uma área muito complicada para nós cairmos em um adultério, para nós devastarmos o nosso matrimônio. A aproximação, ela também pode ser um agravante gigantesco para a ruína do nosso matrimônio. Por quê, irmãos? Se eu e você pararmos para analisar, a aproximação, ela pode acontecer em dois fatores que nós vamos destacar nesta noite. O primeiro fator é que a aproximação, ela não se inicia somente na dimensão física. Então, quando a gente fala de aproximação, quando a gente fala de adultério, quando a gente fala de uma quebra de aliança, às vezes a gente pensa que acontece assim: a pessoa, ela chegou na rua, ela foi em tal lugar e simplesmente
ela traiu. Simplesmente ela cometeu adultério. Mas, irmãos, na maioria dos casos estudados, inúmeros casos relatam que o adultério ele começou muito tempo antes de chegarmos na situação física, de chegar na dimensão corporal de duas pessoas. E eu quero levar você a meditar um pouquinho nas palavras de Cristo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 28. Mateus capítulo 5, versículo 28. E a gente vai entender mais ou menos o que aconteceu com Davi, né? Com o rei Davi. Mateus capítulo 5, versículo 28. O sermão da montanha ou o sermão do monte. Desculpe, irmãos, porque eu estou meio que atrapalhado aqui com minhas anotações, minha Bíblia. Está tudo muito balançando aqui. Mas vamos lá. Achei aqui o texto. Espero que você também tenha achado o texto comigo aí. Então, versículo 27 diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. É um mandamento. Claro, entre os 10 mandamentos na palavra do Senhor. Dentre os 10 que foi entregue a Moisés para o povo de Israel. E Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar, preste atenção, todo mundo já conhece esse versículo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E nós estamos falando aqui, voltando para o nosso texto, que Davi, ele estava ali no seu palácio, ele estava ali na sua zona confortável, em segurança na sua casa, e de repente Davi, ele sai para passear no seu palácio e se sentindo solitário. Geograficamente ele estava sozinho, a Bíblia não entra em detalhes, mas a gente conjectura, a gente imagina que Davi está sozinho aqui. E, irmãos, de repente acontece um problemão na vida de Davi que talvez nós achamos hoje ser muito comum, ser algo normal, né? A gente está na era da normalidade. Tudo é normal. Fazer coisas erradas é normal, matar é normal, pecar é normal, compromisso com Deus é normal. Mas Davi, para ele chegar a consumar o adultério, a Bíblia diz que Davi, no que ele estava passeando, ele simplesmente viu uma mulher. Ele somente viu. E que conexão isso tem com o que Jesus disse para nós? Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura. Talvez em nossos dias, irmãos, é muito complicado. Eu digo que é complicado você sair da sua casa, você caminhar entre as ruas, porque a maioria das mulheres, elas estão se vestindo de uma forma muito indecente. E aí a gente pensa assim, não, eu não adulterei, eu não olhei com intenção impura. Mas repara que antes mesmo, na vida de Davi, antes mesmo na nossa vida, de consumarmos o ato físico, o que Jesus Cristo nos ensina é que, pela simples conexão visual, pelo simples olhar, pela simples intenção impura naquele nosso olhar, nós já adulteramos. Mas, para a gente compreender um pouco mais, talvez eu estou frisando demais a questão do olhar, mas aqui eu quero falar de intimidade, irmãos. E talvez a maioria dos casos hoje, onde nós caímos no adultério, ela inicia-se com uma simples amizade. Eu sou um homem casado, eu tenho a minha esposa, mas
de repente as coisas não estão muito bem dentro da minha casa. E o que eu faço? Eu não percebo, irmãos. O nosso coração, ele é muito sorrateiro, ele é muito enganoso. Ainda que nós somos convertidos, irmãos, a parte negativa, a parte do velho homem, a parte carnal ainda está em nós. E aí, diante disso, a gente começa a ter uma amizade fora do nosso casamento. A gente cria um elo de intimidade com outras pessoas que não são o nosso cônjuge. E daí, de forma talvez até não maléfica, ou não que eu e você tenhamos a intenção de trair o nosso cônjuge, mas a gente começa essa amizade. E da mesma forma que o nosso olho, ele começa a se conectar com a outra pessoa, o nosso coração também começa a se conectar com outra pessoa. O nosso íntimo começa a se conectar com outra pessoa. Os nossos sentimentos passam a trazer e fazer parte daquele convívio com aquela pessoa. Eles começam a se acender. Aí as nossas conversas, dependendo se a gente não cortar, não parar, não se abrir, não conversar e achar que não somos, achar que somos super-heróis, a gente já começa a ter conversas indevidas. E você que está aqui me acompanhando, irmãos, a gente não é ninguém, porque a gente é assim. A gente começa uma conversa ali com uma pessoa e às vezes a gente começa a ter uma intimidade e a gente já começa a falar coisas que não deveriam ser faladas. A gente começa a compartilhar assuntos inadequados. Às vezes a gente começa a falar daquilo que está acontecendo de errado no nosso casamento. Quantos casos a gente vê assim? Quantas pessoas, eu costumo dizer, porque eu já trabalhei secularmente, vamos dizer assim, né? Nem sempre fui pastor, e é engraçado que a gente não percebe que o inimigo, ele está colocando um monte de cilada para nós, né? Ainda que não precisasse, talvez a gente mesmo procura as ciladas para a gente cair, mas o inimigo fica colocando um monte de cilada diante de nós. E repara uma coisa, irmãos, dificilmente você vai ver uma mulher com problema no casamento, ela buscando conselho com outra mulher. Dificilmente você vai ver um homem com problema no casamento buscando conselho com outro homem. E às vezes quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente está fora do âmbito onde o nosso cônjuge não vê a gente cria muita liberdade. E aí a gente começa a falar do nosso casamento, geralmente com uma pessoa do sexo oposto. E a gente começa a se abrir, começa a compartilhar coisas. Eu digo que a gente se abre demais. A gente abre o nosso coração demais para a pessoa errada. Começa o quê? Eu contei para você um segredo, você vai contar para mim um outro segredo. E aí a gente começa a ter um acordo mútuo. Mas a gente não percebe, irmãos, que esse acordo mútuo, ou quando a gente já chegou nesse nível de intimidade, irmãos, praticamente a gente já traiu. A gente já só está faltando o consumar da relação. Porque, irmãos, a gente não deve de forma alguma se aproximar da pessoa a tal ponto de a gente levar a nossa intimidade para ela. E aí sempre, como eu falei, é o homem se abrindo com a mulher e a mulher se abrindo com o homem. Aí a gente não nota que nós estamos cavando a nossa própria sepultura. Nós estamos com uma pá bem grande, tirando terra para nós mesmos enterrarmos o nosso matrimônio, a nossa vida dois. Talvez de uma forma para sempre. Então, irmãos, aí, quando isso acontece, o tempo com essa pessoa que você está se abrindo, está conversando, criou uma intimidade, se torna mais prazeroso às vezes do que com seu cônjuge. E você tem mais prazer de conversar com o seu amigo do que com a sua esposa, né? Ou com o seu esposo. Você está tendo mais tesão
em conversar com uma pessoa de fora do que com aquela pessoa que está casada contigo. E às vezes a gente pensa que isso é normal. Não, irmãos. Não. A gente está precisando de conselhos. A gente está precisando correr para Deus. A gente precisa falar assim: Senhor, me perdoa. Deus, me ajuda, Senhor, porque eu estou apaixonado por aquela mulher. Porque eu estou apaixonada por aquele homem. Mas a gente não assume, irmãos, que a gente está assim. Mas às vezes é. E aí, esse tempo que se torna prazeroso, também ele se torna um tempo indispensável. Eu prefiro estar lá com essa pessoa do que estar em outro lugar. Parece a gente quando, eu dou um exemplo assim, quando eu conheci a minha atual esposa, né? Atual não, a minha esposa. Que o momento que eu tinha mais prazer é quando eu estava na presença dela, é quando eu estava com ela. E isso já acontecia mesmo antes da gente ser namorado, da gente ter um compromisso. Então, irmãos, a gente não pode se enganar. E por fim, você vai ver as pessoas chegando à intimidade sexual, à intimidade física. Mas nesse ponto, irmãos, esse ponto, quando a gente chega no ato íntimo, físico, às vezes a gente pensa, é ali que houve a traição. Não, a traição já aconteceu muito antes. Então, lógico que, as consequências, irmãos, elas são diferentes em cada caso, ou em cada etapa aqui. Então, a gente pode chegar diante de Deus, antes mesmo de deixarmos a peteca cair e abrirmos o nosso coração para o Senhor. Procure uma pessoa espiritual, procure um amigo, você homem, procure um amigo, você mulher, procure uma amiga, e abre o seu coração e fala o que está acontecendo. Tá? Não é, irmãos, preste atenção nisso aqui. Não tenha vergonha, não. Não se sinta menos espiritual de você ser tentado em áreas como essa. Às vezes a gente nota muito no meio cristão que todo casamento está 100%. Todo namoro está 100%. Toda vida a dois está 100%. Mas nem sempre é assim. A gente fica escondendo, a gente não fala, a gente não se abre, a gente não joga limpo. E isso não é com as pessoas ao nosso redor. A gente não joga limpo, é conosco mesmo. Segundo lugar, irmãos, então, essa aproximação... Pastor, você não está entrando em contradição? A solidão é ruim e leva a gente a pecar. Mas a aproximação? Sim, a aproximação da pessoa errada. Certo? A aproximação da pessoa errada pode fazer tudo isso aí que eu acabei de falar. Mas a aproximação, além dela não se iniciar na dimensão física, ela se facilita com um fator chamado poder. No caso de Davi, irmãos, isso aqui foi fundamental. Para quem não sabe, Davi, ele era um rei, um governante, o cabeça de uma nação, vamos dizer assim, abaixo de Deus. E Davi, talvez ele não percebe, mas ele usa do seu poder para ter um caso com Batseba, adulterar com Batseba. Porque repare, irmãos, que a Bíblia é muito clara. Quando Davi, ele olha aquela mulher, ele já tem um contato com ela. E aí começa o quê? Como a gente falou aqui, já começa o desastre que está começando a acontecer ali. O sintoma aconteceu. Davi, ele já se aproxima dela com o olhar. Ou seja, o olho de Davi chegou mais perto de Batseba do que os seus corpos. Mas depois, essa aproximação, ela teve uma facilidade de acontecer devido ao poder que Davi tinha. Porque imagina se Davi fosse o catador de latinha da época de Israel. Brincadeira, né, irmãos? Eu sei que Israel não tinha latinha nessa época.
Mas imagina, o catador de latinha, ele vê uma mulher e ele diz assim, olha, quem que é aquela mulher? Não, irmãos, que o catador de latinha seja menos importante do que o rei Davi, tá? Não me julga mal nesse exemplo que eu estou dando. Quem me conhece sabe que eu não sou esse tipo de pessoa preconceituosa. Todo trabalho é digno, só estou dizendo isso aqui porque para a gente compreender o meu exemplo. Aí imagina, o catador de latinha, ele tá lá na rua, ele pega e olha e fala assim, olha, quem que é Batseba? E manda chamar. A questão é, Batseba iria? Talvez não iria. Ela entenderia, olha, eu sou uma mulher casada, o que que ele quer comigo? Coisas do tipo, irmãos. Mas quando o rei manda chamar, ainda que ela pensou, eu sou uma mulher casada, eu tenho compromisso, eu sou uma dona do lar, o rei está chamando. O rei, ele é autoridade na minha vida. Então, logo, eu sou obrigado, ou no caso dela, obrigado a ceder à vontade do rei. E mal ela sabia que o que ele queria era se deitar com ela, porque por causa da aproximação inicial, no olhar. Mas, se Davi não fosse rei, será que teria acontecido, irmãos, o que aconteceu? Será que esse poder, ele não facilitou o adultério? E preste atenção, nós temos que lamentar, porque quando a gente fala desse poder, o que eu e você precisamos entender é que, em muitos casos, não todos, em muitos casos, a bênção com a qual nós fomos agraciados por Deus, ou instrumentos que Deus usou para nos abençoar, eles vão redundar ou eles vão cooperar para a maldição. Deu para me entender? Então, simplificando, às vezes a bênção de Deus na nossa vida, irmãos, ou aquilo que Deus nos deu para nos abençoar ou para sermos bênção, pode ser um instrumento de maldição na nossa vida. Mal usado por mim e por você. Davi, ele era rei. E como rei, Deus o constituiu o homem mais poderoso da sua época. A autoridade máxima, o chefe de estado da sua época. Mas o que Davi fez? Ele usou do seu poder para cair em desgraça, para trazer um mal sobre a sua casa, para fazer aquilo que Deus abomina. E mesmo esse poder mal usado, ele pode ser facilmente identificado na minha vida e na sua vida. Vou te dar um exemplo aqui, ou alguns exemplos. Às vezes Deus, ele permite você ter uma televisão, certo? E você orando, pedindo a Deus, Senhor, meu Pai, olha como eu queria ter uma televisão dessas novas, dessas chiques. E Deus vai lá e ele contribui na sua vida para você ter uma TV. E você simplesmente usa dessa TV para se distanciar do seu Deus. Um emprego. Eu falo isso sempre na vida dos jovens. A gente vê um grande problema acontecendo. Eu ia falar dilema, não, mas é um grande problema acontecendo entre os jovens. Porque os jovens, a maioria deles, eles dizem assim, como eu queria ter um emprego, como eu queria passar nessa faculdade, como eu queria conquistar isso. E fica ali pedindo a Deus. Aí Deus vai lá e concede ao jovem aquele presente. E o que faz o jovem? Ele simplesmente deixa Deus de lado. Por quê? Questão de poder. Agora eu tenho uma TV. Agora eu tenho um emprego. Agora eu estou na minha faculdade. Então Deus, ele simplesmente, irmãos, ele é deixado de lado. Carro, situação financeira, independente de qualquer situação. Meus irmãos,
Preste muita atenção. Eu e você não podemos deixar, ouviu essa frase? Que o poder suba à nossa cabeça. E nem muito menos podemos deixar que ele se instale no nosso coração. Cuidado, porque Deus tem abençoado você, ele tem me abençoado, ele tem nos agraciado, irmãos, de uma forma abundante. Mas tudo aquilo que o Senhor permite e faz acontecer na nossa vida é para que nós sejamos bênçãos. E neste caso aqui, irmãos, a aproximação de Davi, ela aconteceu antes do âmbito físico, mas a aproximação, ela só aconteceu porque o poder facilitou Davi. Tudo pode ser um risco na minha vida e na sua vida, se nós não soubermos usar. Jeremias 17, versículo 9, estamos já encerrando aqui o nosso estudo de hoje à noite. Jeremias 17, 9. Um versículo que se enquadra, se encaixa muito bem na questão tanto da solidão quanto da aproximação, mais precisamente aqui no desastre que nós estamos estudando. Então, para mim e para você, fica esse versículo, Jeremias capítulo 17, versículo 9, quando a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Vamos ficar com esse texto. E não pense que o seu coração é diferente do meu. Não pense que o seu coração é diferente de outra pessoa. Não pense que a sua vida a dois, a sua intimidade com a sua esposa, não pense que você não corre o risco que Davi correu. Então, para isso, evite estas áreas. Trabalhe a solidão e tome muito cuidado com a aproximação. Cuidado com a intimidade que você cria com pessoas. Eu tenho 2 conselhos para dar. É para os solteiros. Existe somente 2 ou 3 pessoas a qual nós devemos ser ou estar 100% íntimos. No caso, se você é solteiro e está me assistindo, as únicas pessoas que você tem que ter uma intimidade completa são seus pais e Deus, Jesus. Agora, para os casais, somente 2 pessoas para você ser íntimo, que é Cristo Jesus, Deus e o seu cônjuge. Passou disso, é arriscado. Não se arrisque. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te capacite, que Deus de uma forma extraordinária a compreender que nós podemos blindar, nós podemos criar uma muralha no nosso matrimônio. Mas a gente tem que entender uma coisa: nós somos seres humanos, sujeitos a erros, sujeitos a cometer tudo aquilo que nós sabemos que não agrada ao Senhor. Então, sinais. Começou? Hoje se fala muito de sinais. Sinais estão acontecendo. Então, sinais do desastre de uma família. Solidão é um sinal. E aproximação também é outro sinal. Pode ser muito perigoso. Vamos orar? Eu quero orar, clamar ao Senhor, pedir a bênção dele sobre a minha vida, mas também sobre a sua vida nesta noite. Pai de amor e de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, agora e para todos sempre. Nós queremos, Deus, primeiramente pedir perdão
porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe, Senhor, de todas as vezes que nós caímos, de todas as vezes, Senhor, que nós erramos e que nós sentimos prazer no nosso erro. Pai, nós não podemos ser hipócritas diante do Senhor. Talvez podemos esconder aquilo que somos, aquilo que fazemos diante de todas as pessoas ao nosso redor. Até mesmo do nosso cônjuge, do nosso pastor, da nossa família, dos nossos filhos. Mas do Senhor nós não podemos esconder nada. Então, Pai, nos perdoe. Às vezes, Senhor, que nós iniciamos um relacionamento extraconjugal. Às vezes que o nosso coração, Senhor, ele se agradou de estar na companhia, de estar desfrutando da intimidade de outra pessoa. Perdoa, Senhor, todas as vezes que o nosso olhar, que o nosso coração, ele se aqueceu, Senhor, por iniciar relacionamentos extraconjugais. E, Pai, que o Senhor nos conserve e não permita, Senhor, que nós caiamos como Davi, um grande homem do Senhor, caiu. E, Senhor, para aqueles que já caíram, para aqueles que já cometeram, para aqueles que já, infelizmente, Senhor, estão agora talvez desesperados, estão com o coração aflito, estão, Senhor, não tem nem coragem de olhar para o seu cônjuge, às vezes não consegue nem mais olhar, falar contigo, Deus. Que o Senhor possa, Deus, conceder a essas pessoas o entendimento que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, Senhor, para todos aqueles que estão perdidos, para todos aqueles que cometeram pecados, para todos aqueles que erraram, e que só Cristo, Senhor, pode nos perdoar, pode limpar o nosso coração e pode limpar, Senhor, a nossa vida já quebrada, já destruída. Senhor, restaure cada casamento, restaure, Senhor, cada família, restaure, Senhor, o teu povo, que nesse tempo, Senhor, onde nós temos a oportunidade de compartilhar da tua palavra, seja o mesmo tempo que o Senhor vai adentrar os nossos lares e vai começar a transformar maridos, esposas, filhos, a família inteira, para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, Deus. Abençoe todos aqueles que nos acompanharam, abençoe aqueles que irão nos acompanhar e que em nome de Cristo Jesus, onde essa palavra chegar, Senhor, ela possa ser extremamente impactante, que o teu Espírito Santo a acompanhe para a realização da tua obra e para aquilo que ela foi lançada. Eu te agradeço, em nome de Jesus, por essa noite maravilhosa aqui com os meus irmãos. Fique conosco e nos despeça na tua paz. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, meus amigos. Deus abençoe você. Tenha você um restante de semana abençoado. E que Deus possa cuidar de você e da sua casa. Em nome de Jesus. Fique na paz. Um grande abraço. Deus abençoe.